Quem utiliza a atual versão do Windows sabe que, se a Microsoft tivesse esperado até que o produto ficasse perfeito, o Windows ainda não estaria no mercado. Especialistas versus generalistas. Há um ditado entre os praticantes de artes marciais que diz: uma taça cheia é algo inútil. A taça só será útil quando estiver vazia. Esse conceito é válido para os empreendedores. Todos nós já ouvimos a frase sei tudo sobre isso. São palavras que vêm da boca de pessoas cujas taças estão cheias, pessoas que acreditam saber todas as respostas. Os empreendedores não pretendem ter todas as respostas. O empreendedor é alguém que sabe que nunca terá todas as respostas. Alguém que sabe que seu sucesso exige que sua taça esteja sempre vazia. Para se ter sucesso como empregado, a pessoa precisa saber as respostas certas, sob pena de ser demitida ou no mínimo deixar de ser promovida. Os empreendedores não precisam saber todas as respostas. Tudo o que precisam saber é a quem recorrer, e é para isso que servem os consultores. Os empregados são treinados para serem especialistas. Resumidamente, um especialista é alguém que sabe muita coisa sobre muito pouco. Sua taça tem que estar cheia. Os empreendedores têm que ser generalistas. Em poucas palavras, um generalista é alguém que sabe um pouco sobre muita coisa. Sua taça está vazia. As pessoas estudam para se tornarem especialistas. Estudam para se tornarem contadores, advogados, secretárias, enfermeiras, médicos, engenheiros ou programadores de computadores. Gente que sabe muita coisa sobre muito pouco. Quanto maior for a especialização, mais dinheiro ganharão, pelo menos é o que esperam. O que faz do empreendedor uma pessoa diferente é que ele precisa conhecer um pouco de contabilidade, direito, sistemas de engenharia, sistemas comerciais, seguros, design, finanças, investimentos, relações humanas, vendas, marketing, oratória, levantamento de capital e estar capacitado a lidar com diferentes especialistas. O verdadeiro empreendedor sabe que há tanta coisa a saber e tanta que ele ignora que não pode se dar ao luxo da especialização. É por isso que sua taça deve estar sempre vazia e ele tem que estar sempre aprendendo. Nada de dia de formatura. Isso significa que o empreendedor deve ser um aprendiz muito proativo. Meu verdadeiro aprendizado começou depois que atravessei a linha que separa empregados de empreendedores. Não demorou nada para que eu estivesse lendo todos os livros sobre negócios que conseguia encontrar, além das revistas especializadas em finanças e de participar de seminários. Eu sabia que não tinha todas as respostas. Sabia que tinha muito a aprender e que tinha que ser depressa. E nada disso mudou até hoje. Sei que minha formação como empreendedor nunca terá um dia de formatura e que preciso continuar estudando. Quando não estava trabalhando eu lia ou estudava e, em seguida, aplicava o que havia aprendido. Ano após ano, esse estudo constante, seguido pela aplicação a meus negócios, foi um dos hábitos mais importantes para meu sucesso. Conforme disse, eu não era um empreendedor nato como alguns amigos meus, mas tal como aconteceu na corrida entre a lebre e a tartaruga, a tartaruga, alcancei e ultrapassei de maneira lenta mas constante alguns desses amigos, cujas taças ficaram cheias quando eles conseguiram sucesso. Para o verdadeiro empreendedor, não existe esse negócio de dia de formatura. Superespecialização. O diagrama a seguir foi extraído do livro Independência Financeira, da série Zero Guia do Pai Rico. O I representa os empregados. O A representa os autônomos, os pequenos empresários e os especialistas. O D representa os donos de grandes empresas, com 500 ou mais empregados. 0I representa os investidores. Um dos motivos para muitos empreendedores estarem no quadrante A e não no quadrante D é que eles são super especializados. Os médicos, por exemplo, são tecnicamente empreendedores, mas acham difícil migrar do quadrante A para o D porque sua formação é muito especializada, taças estão cheias. Para passar do quadrante A para o D, a pessoa tem que adquirir uma formação mais generalizada e manter sua taça sempre vazia. Vale aqui um comentário sobre o quadrante cash flow.
Uma das razões para o pai rico recomendar que eu me tornasse um empreendedor dos quadrantes DI é o fato de as leis fiscais serem mais favoráveis em relação a esses quadrantes. As leis fiscais não favorecem na mesma proporção empregados e autônomos dos quadrantes, e as leis proporcionam incentivos maiores às pessoas do quadrante D, que empregam muita gente ou investem em projetos de interesse do governo. Em resumo, os impostos diferem conforme o quadrante. Este livro comentará as diferenças de cada quadrante e como o empreendedor pode migrar de um quadrante para outro, especialmente do A para o D. Uma série de diferenças. Antes de se demitirem, as pessoas têm que decidir se querem fazer a transição de empregado para empreendedor. Essa transição ou metamorfose exige que a pessoa empreenda algumas mudanças e adquira 1. Capacidade de mudar de filosofia, da segurança para a liberdade. 2. Capacidade de operar sem dinheiro. 3. Capacidade de operar sem segurança. 4. Capacidade de se concentrar na oportunidade e não nos recursos. 5. Capacidade de adotar diferentes estilos de gerência com diferentes tipos de pessoas. 6. Capacidade de gerenciar pessoas e os recursos que a própria pessoa não controla. 7. Orientação voltada para a equipe e o valor, em vez da remuneração ou promoção. 8. Aprendizado ativo, nada de dia de formatura. 9. Formação generalizada, e não especializada. 10. Coragem para ser responsável por todo o negócio. Você deve ter notado que os fazendeiros, possivelmente os primeiros empreendedores que já existiram, tinham que desenvolver a maioria dessas qualidades para sobreviver como fazendeiros. A maioria tinha que plantar na primavera para poder colher no outono. A maioria tinha que rezar para que o tempo fosse favorável e que as pragas, as doenças e os insetos deixassem o suficiente para que a família do fazendeiro conseguisse sobreviver a longos e rigorosos invernos. Pai Rico sempre dizia: se tiver a determinação e a tenacidade de um fazendeiro, você será um grande empreendedor. O pote de ouro no fim do arco-íris. Embora este livro inicialmente comente o quanto é duro e demorado o processo de se tornar empreendedor, quero que você saiba que existe um pote de ouro no fim do arco-íris. Como acontece com qualquer processo de aprendizado, até mesmo aprender a caminhar ou andar de bicicleta, o começo do processo é sempre a parte mais difícil. Você na certa se lembra de como meu primeiro dia como empresário foi horrível. Mas se você insistir no processo de aprender, seu mundo mudará, assim como mudou no dia em que você finalmente aprendeu a caminhar ou a andar de bicicleta. E é isso que acontece quando se trata do empreendedorismo. Para mim, o pote de ouro no fim do arco-íris acabou sendo maior do que jamais esperei que fosse. O processo de me transformar em empreendedor tornou-me muito mais rico do que jamais seria como empregado. Além disso, fiquei um tanto famoso e passei a ser reconhecido em várias partes do mundo. Duvido que ficasse famoso caso continuasse como empregado. E o mais importante, nossos produtos chegaram às mãos de pessoas do mundo todo e, de alguma forma, ajudaram essas pessoas a melhorar de vida. A melhor parte de aprender a ser um empreendedor é a capacidade de ajudar cada vez mais gente. Essa capacidade foi minha razão primordial para me tornar um empreendedor. A filosofia do empreendedor. A metamorfose do empregado em empreendedor começa pela mudança de filosofia. No dia que abandonei a Xerox Corporation, lá em Puerto Rico, minha filosofia mudou da filosofia do pai pobre para a filosofia do pai rico. A mudança se deu mais ou menos da seguinte forma. 1. Do desejo de segurança para o desejo de liberdade. 2. Do desejo de um salário garantido pelo desejo de riqueza. 3. Da percepção do valor da dependência para a percepção do valor da independência. 4. De criar minhas próprias regras em vez de obedecer às regras de outra pessoa. 5. Da vontade de mandar em vez de ser mandado. 6. Da disposição para assumir toda a responsabilidade em vez de dizer isso não é comigo. 7. De decidir a cultura da empresa em vez de tentar me enquadrar na cultura da empresa de outra pessoa. 8.
De fazer diferença neste mundo, em vez de reclamar dos problemas do mundo. 9. De saber como identificar um problema e transformá-lo em oportunidade. 10. De escolher ser empreendedor em vez de empregado. Os novos superempreendedores. Em 1989, o mundo atravessou aquela que talvez tenha sido a maior mudança na história humana. O Muro de Berlim caiu e surgiu a internet. A Guerra Fria terminou e a globalização começou a decolar. O mundo passou dos muros para a web, da divisão para a integração. Em seu best-seller The World is Flat, Thomas Friedman declarou que com a queda do muro e o surgimento da web o mundo passou a ter uma superpotência, os Estados Unidos, supermercados globais e superindivíduos. Infelizmente, um desses superindivíduos é Osama Bin Laden. Segundo Thomas Friedman, Osama Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos no fim da década de 1990. Depois que ele organizou o bombardeio de 2 embaixadas americanas na África, a Força Aérea revidou com um ataque por mísseis de cruzeiro contra as bases de Bin Laden no Afeganistão, como se ele fosse uma nação-estado. Pense nisso. Certo dia em 1998, os Estados Unidos dispararam 75 mísseis de cruzeiro, que custam $1 milhão cada um, contra uma pessoa. Essa foi a primeira batalha da história, entre uma superpotência e um superpoderoso homem irado. O 11 de setembro foi apenas a segunda batalha. Minha previsão é que logo existirão superempreendedores cuja riqueza fará as fortunas dos milionários empresários de hoje parecerem anos. Bill Gates e Michael Dell foram os jovens empreendedores bilionários da década de 1980. Hoje em dia, os novos empresários bilionários são Sergey Brin e Larry Page, os fundadores do Google. Minha previsão é que os próximos superempreendedores não serão americanos. Por quê? Mais uma vez, a resposta é porque os muros viraram redes. Em 1996 o Reform Telecom Act e o dinheiro de Wall Street deram origem a empresas como a Global Crossing, uma empresa falida que cumpriu tarefa importante. A Global interligou o mundo com fibra óptica. Uma vez implantada a rede de fibra óptica, os cérebros poderosos de países como a Índia não precisaram mais procurar trabalho no Vale do Silício. Os gênios da Índia podem atualmente trabalhar em casa, por salários bem menores. Devido ao poder dos cabos de fibra óptica e da web, minha previsão é que o próximo Bill Gates ou Sergey Brin surgirá fora dos Estados Unidos, possivelmente na Índia, na China, em Singapura, na Irlanda, na Nova Zelândia ou na Europa Oriental. O poder cerebral, as inovações, a tecnologia e o acesso aos supermercados mundiais darão origem aos próximos adolescentes empreendedores bilionários ou trilionários. Hoje em dia, muitos americanos entram em pânico com a noção de que nossos empregos altamente remunerados estão sendo terceirizados, despachados não só para a Índia, como também para o mundo todo. Atualmente, até mesmo as tarefas executadas por contadores, advogados, corretores de valores e agentes de viagem podem ser realizadas por um preço menor, em qualquer lugar do mundo. Acabaram-se os altos salários. Mas o que é que tudo isso tem a ver com os conselhos da era industrial? Vai estudar para arranjar um emprego seguro e bem remunerado ou trabalhe duro para subir na empresa? Na minha opinião, esses velhos conselhos viraram conversa mole. Muitos empregados encontrarão menos empregos, muito menos, pois alguém a milhares de quilômetros de distância disputa o mesmo emprego. A maioria de nós sabe que os salários de muitas categorias de profissionais pararam de aumentar. Como é que esses salários podem aumentar se há alguém disposto a trabalhar por muito menos? Uma das grandes diferenças entre o empregado e o empreendedor é que este fica entusiasmado com as transformações que a mudança de muro para a web estão suscitando. E muitos empregados ficam aterrorizados com essas mesmas mudanças. Uma última diferença. A última diferença que devo mencionar é a diferença de ganhos entre empregados e empreendedores. Analisando a lista a seguir, que relaciona a remuneração de alguns CEOs, você possivelmente notará que alguns dos mais famosos são os que têm menores salários. Será que isso acontece porque os CEOs que são empregados trabalham por salários e os CEOs que são empreendedores trabalham por outro tipo de remuneração? Maiores salários.
Menores salários. Fonte: Revista Fortune, 2 de maio de 2005. A artigo inclui salários, bonificações, outorga de ações da empresa e outras formas de gratificação. Aqui inclui o primeiro grupo, aqueles que parecem trabalhar primordialmente por salário, como empregados, e o segundo grupo, aqueles que preferem outras formas de remuneração, como outorga de ações e outras, como donos no negócio. Você é empreendedor. Como se pode ver, existem diferenças entre empregados e empreendedores. A finalidade deste livro é aprofundar a análise dessas diferenças para que você possa decidir, antes de largar seu emprego, se o melhor caminho para você é transformar-se em empreendedor. Conclusão: na minha opinião, a maior diferença entre um empreendedor e um empregado é a diferença entre o desejo de segurança e o desejo de liberdade. Meu pai rico dizia: caso venha a ser um empresário bem-sucedido, você encontrará uma liberdade que pouquíssimas pessoas jamais encontrarão. Não é apenas questão de se ter muito dinheiro ou tempo livre. Trata-se da libertação do medo do próprio medo. Libertar-se do medo de ter medo? Perguntei eu. Ele acenou com a cabeça e prosseguiu: quando se olha debaixo dos lençóis da segurança do mundo, descobre-se um medo escondido. É por isso que tanta gente diz estude. Não é pelo amor ao estudo ou à formação intelectual, é pelo medo de não conseguir um bom emprego ou conseguir ganhar dinheiro. Observe a maneira como os professores motivam seus alunos, é uma motivação pelo medo. Eles dizem: vou reprová-lo, se você não estudar. Portanto, eles motivam os estudantes a estudar pelo medo de serem reprovados. Quando o estudante recebe o diploma e arranja um emprego, o medo é mais uma vez a motivação. Os empregados dizem ou pensam: serei demitido se não der conta do trabalho. O empregado trabalha mais em função do medo de não poder alimentar a família, do medo de não ter dinheiro para pagar o financiamento da casa onde mora. A razão para as pessoas ansiarem por segurança é o medo. O problema da segurança é que esta não elimina o medo. Ela simplesmente o esconde debaixo do lençol, mas o medo estará sempre ali, como o bicho-papão esperando embaixo da cama. Como naquela época eu ainda era um estudante, consegui realmente entender a ideia de estudar em função do medo. Eu só estudo pelo medo de ser reprovado. Não estudo porque quero aprender. Eu tenho tanto medo da reprovação que estudo matérias que sei perfeitamente que nunca me servirão de nada. Pai rico acenou de novo com a cabeça e disse: estudar em busca da segurança não é o mesmo que estudar em busca da liberdade. As pessoas que estudam para serem livres estudam matérias diferentes daquelas que estudam em função da segurança. Mas por que elas não têm opção na escola? Perguntei. Não sei, respondeu meu pai rico. O problema de estudar em busca da segurança é que o medo estará sempre presente. E se o medo está sempre à espreita, você raramente sente segurança e faz mais seguros, pensando sempre em maneiras de se proteger. Você sempre se preocupará em silêncio, mesmo que finja que não tem com o que se preocupar. A pior coisa de se viver em função da segurança é que se acaba vivendo duas vidas. A vida que você tem é a vida que você sabe que poderia levar. Esses são alguns dos problemas de se estudar em busca da segurança. De todos, o maior problema é que o medo estará sempre presente. E se eu me tornar empreendedor, isso significa que não terei mais medo? Perguntei eu. É claro que não. Brincou meu pai rico. Só os loucos acham que não tem medo de nada. O medo é algo que está sempre presente. Qualquer um que diga que não tem medo não está em sintonia com a realidade. O que eu disse foi: libertar-se do medo. Em outras palavras, você não precisa recear o medo. Você não pode se tornar prisioneiro do medo. O medo não definirá sua vida, como acontece com a maioria das pessoas. Em vez de temer o medo, você aprenderá a enfrentá-lo e a utilizá-lo a seu favor. Em vez de se demitir porque a empresa onde você trabalha não tem lá muito dinheiro e você tem medo de não poder pagar as contas, ser um empreendedor lhe dará a coragem de seguir em frente, pensar com clareza, estudar, ler, conversar com pessoas novas e ter novas ideias e novas atitudes.
O anseio pela liberdade pode lhe dar a coragem necessária para trabalhar durante anos, sem precisar de empregos ou salários garantidos. É desse tipo de liberdade de que estou falando. Estou falando da libertação do medo. Todos nós temos medo, a questão é saber se o medo nos levará a buscar segurança ou liberdade. Os empregados buscam segurança. Os empreendedores buscam liberdade. Se a busca da segurança resulta do medo, qual é a força motriz da busca da liberdade? A coragem, respondeu meu pai rico. A palavra coragem vem da palavra francesa coeur, coração. Fez uma pausa e então concluiu. A resposta para a pergunta devo me tornar empreendedor ou empregado? Pode ser encontrada em seu coração. A liberdade é mais importante do que a vida. Um de meus filmes prediletos é o clássico Easy Rider, com Peter Fonda, Dennis Hopper e Jack Nicholson. Em uma das cenas, pouco antes de Jack Nicholson ser assassinado, ele conversa com Dennis Hopper acerca da liberdade. Acredito ser oportuno encerrar esta introdução com este diálogo porque foi em função deste que optei por me tornar empreendedor. Escolhi ser empreendedor para ser livre. Para mim, a liberdade é mais importante do que a própria vida. Nesta cena, os três estão acampados em um pântano depois de serem provocados, ameaçados e afugentados da cidadezinha próxima por um bando de conformistas. Dennis Hopper. Eles estavam com medo, cara. Jack Nicholson. Ah, mas não era de você. Eles estavam apavorados com o que você representa para eles. DH. Tudo o que representamos são três caras que precisam cortar o cabelo. JN. Ah, não. O que você representa para eles é a liberdade. DH. E o que diabos há de errado com a liberdade, cara? A liberdade é tudo o que importa. JN. É isso aí. Isso é tudo o que importa. Mas falar de liberdade é diferente de ser livre. O que eu quero dizer é que é realmente duro ser livre quando se é comprado e vendido no mercado. É evidente que não. Se vai dizer a eles que não são livres, porque aí é que eles iriam realmente agir, matando e aleijando gente para provar que são livres. E eles ficam falando e falando sobre a liberdade individual, mas se apavoram quando encontram alguém que é livre. DH. Bem, mas isso não os faz fugir de medo. JN. Não, isso os torna perigosos. Pouco depois desse diálogo, os três são cercados e espancados pelos mesmos conformistas. A personagem interpretada por Nicholson morre e Fonda e Hopper seguem viagem, mas acabam eventualmente sendo assassinados, não pelos mesmos conformistas, mas por outros que pensam do mesmo jeito. Embora o filme transmita diferentes mensagens a diferentes pessoas, minha interpretação foi a de que é preciso ter coragem para ser livre, livre para ser você mesmo, independentemente de ser empreendedor ou empregado. O restante deste livro é dedicado à sua liberdade, caro leitor. Um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Começando com uma mentalidade correta. Quando eu ainda estava na adolescência, meu pai pobre dizia sempre: não mate a aula. Tire boas notas, para poder encontrar um bom emprego que ofereça bons benefícios. Ele estava me incentivando a tornar-me um empregado. Meu pai rico frequentemente dizia: aprenda a montar seu próprio negócio e contrate gente boa. Ele estava me incentivando a tornar-me um empreendedor. Um dia perguntei a meu pai rico qual era a diferença entre um empregado e um empreendedor. A resposta foi a seguinte: os empregados procuram um emprego depois que um negócio já está constituído. O trabalho do empreendedor começa antes de um negócio existir. Índice de fracasso de 99%. As estatísticas indicam que 90% de todos os novos negócios fracassam nos primeiros 5 anos de existência. As estatísticas também revelam que 90% dos 10% que sobrevivem por mais de 5 anos fracassam antes de completarem 10 anos de existência. Em outras palavras, aproximadamente 99% de todos os negócios iniciantes fracassam no prazo de 10 anos. Por quê? Embora existam muitas razões para isso, aquelas a seguir constituem algumas das mais críticas. 1.
As escolas preparam os estudantes para serem empregados que buscam empregos, em vez de preparar empreendedores que geram negócios e empregos. 2. As habilidades necessárias para um bom empregado não são as mesmas exigidas de um bom empreendedor. 3. Muitos empreendedores não chegam a montar um negócio. Eles se esforçam para criar um emprego exclusivo. Tornam-se autônomos em vez de proprietários de um negócio. 4. Muitos empreendedores cumprem longos horários e recebem menos por hora do que seus empregados. Daí, muitos desistem por exaustão. 5. Muitos empreendedores novatos começam sem a suficiente experiência de vida e sem o capital necessário. 6. Muitos empreendedores têm um excelente produto ou serviço, mas não possuem as habilidades necessárias para montar um negócio bem-sucedido em função desse produto ou serviço. Fincando os alicerces do sucesso, meu pai rico dizia: iniciar um negócio é como saltar de um avião sem paraquedas. Depois que saltou, o empreendedor começa a fabricar um paraquedas e reza para que ele se abra antes do impacto com o chão. Também dizia: se o empreendedor chegar ao chão antes de construir o paraquedas, será quase impossível voltar para o avião e tentar novamente. Quem conhece os livros da série O Guia do Pai Rico sabe que saltei do avião muitas vezes e não consegui fabricar o paraquedas, mas pelo menos consegui bater no chão e ricochetear. Este livro contará como foram alguns de meus saltos, quedas e ricochetes. Muitos de meus fracassos e sucessos foram bem pequenos e, assim, o ricochete não foi tão difícil assim, isto é, não foi até que montei meu negócio de carteiras de nylon com fecho de velcro. Darei mais detalhes ao longo de todo o livro, porque cometi muitos erros e aprendi com eles o tempo todo. O sucesso desse negócio foi assombroso, e o fracasso também foi. Levei 1 ano para me recuperar do tombo. O bom da coisa é que essa foi a melhor experiência empresarial que tive na vida. Aprendi muito sobre negócios e sobre eu mesmo através do processo de recuperação. A rachadura no dique. Uma das razões para eu ter levado um tombo tão grande com o negócio de carteiras de nylon para surfistas foi não ter prestado atenção aos pequenos detalhes. Existe um fundo de verdade no velho ditado: quanto maior o coqueiro, maior é o tombo. Minha pequena empresa de carteiras cresceu tão rapidamente que se tornou maior do que a capacidade dos 3 empreendedores que a fundaram. Em vez de criar um negócio, havíamos criado um monstro do Dr. Frankenstein. Em outras palavras, nosso súbito sucesso estava potencializando nossas falhas. O problema real, entretanto, foi que não percebemos que estávamos falhando. Achávamos que tínhamos sucesso, estávamos ricos e éramos gênios. Apesar de termos consultado especialistas, como advogados de patentes, não demos atenção às recomendações. Como 3 empresários bem-sucedidos, todos ao redor dos 30 anos de idade, negligenciamos o negócio e caímos na farra. Pensávamos realmente que havíamos construído um negócio. Achávamos que éramos empresários. Acreditávamos realmente em nossa história de sucesso e começamos a sair de órbita. O champanhe começou a rolar. Não demorou muito para cada um de nós ter seu carro esporte veloz e sair com mulheres ainda mais velozes. Zero sucesso e o dinheiro deixaram-nos Comissão Europeia GOS e não conseguimos enxergar as rachaduras que estavam se abrindo no dique. Finalmente o dique arrebentou. O castelo de cartas começou a cair à nossa volta. Nosso paraquedas não se abriu. Sucesso demais. A finalidade de eu comentar minha estupidez empresarial é que muita gente acredita que é a falta de sucesso que mata um negócio. Em muitos casos isso é verdade. O fracasso de minha empresa de carteiras foi uma experiência valiosa porque descobri, ainda no começo da carreira de empresário, que sucesso demais também pode liquidar um negócio. O que quero dizer é que um negócio inadequadamente estruturado pode acabar fracassando, independentemente de seu sucesso inicial. O trabalho intenso encobre um projeto inadequado. Um negócio inicialmente mal concebido pode ser capaz de sobreviver se o empreendedor trabalhar arduamente e for determinado. Em outras palavras, o trabalho intenso pode ocultar uma estrutura inadequada e impedir que o negócio fracasse.
O mundo está abarrotado de pequenos empreendedores que conseguiram conter o vazamento de seus negócios à custa do trabalho duro, força de vontade, fita adesiva e arame. O problema é que, se o empresário parar de dar duro, o negócio se desmantela e afunda. No mundo todo, os empresários se despedem da família pela manhã passam o dia todo no comando de seus negócios. Muitos irão trabalhar, acreditando que mais trabalho e mais horas trabalhadas resolverão todos os problemas que um negócio enfrenta, como vendas insuficientes, empregados insatisfeitos, consultores incompetentes, falta de dinheiro para expandir o negócio, fornecedores que aumentam os preços, seguros mais caros, senhorios que aumentam o aluguel, mudanças na regulamentação governamental, fiscais federais, estaduais e municipais, impostos cada vez maiores, clientes descontentes, clientes caloteiros e necessidade de mais horas no dia, para mencionarmos apenas alguns dos desafios do dia a dia. Muitos não percebem que grande parte dos problemas que um negócio enfrenta começou na verdade muito antes que este existisse como tal. Uma das razões primordiais para a elevada incidência de fracasso das pequenas empresas é a pura exaustão. É duro fazer dinheiro e ir em frente quando grande parte de seu tempo é dedicada a atividades que não rendem nada ou que custam caro, sem gerar receita. Se estiver pensando em montar um negócio, talvez seja melhor, antes de largar seu emprego, conversar com o empresário sobre o tempo que ele perde com atividades que não gerem receita mas que, mesmo assim, são imprescindíveis. Pergunte também como ele enfrenta esses desafios. Como disse certa vez um amigo meu, estou tão ocupado cuidando de meu negócio que não tenho tempo para ganhar dinheiro. Trabalho prolongado e árduo garantem sucesso. Um de meus amigos largou um emprego altamente remunerado em um grande banco de Honolulu e abriu uma pequena lanchonete na zona industrial da cidade. Ele sempre quis ser patrão de si mesmo e fazer as coisas do seu jeito. Como gerente de crédito do banco onde trabalhava, ele via que os clientes mais ricos eram empresários e quis entrar também nessa dança. Um belo dia, meu amigo se demitiu e foi em busca de seu sonho. Ele e a mãe levantavam-se todos os dias às 4 da madrugada para começar a preparação para a multidão que iria almoçar na lanchonete. Os dois trabalhavam duro, limitando despesas aqui e ali para servir saborosos e generosos pratos a preços reduzidos. Anos a fio eu ia até a lanchonete, almoçava e me inteirava de como eles estavam se saindo. Os dois pareciam muito contentes e gostavam do trabalho e dos clientes. Algum dia ampliaremos o negócio, dizia meu amigo. Algum dia vamos contratar quem faça o trabalho mais pesado em nosso lugar. O problema foi que esse dia nunca chegou. A mãe de meu amigo morreu, a lanchonete teve que ser fechada e meu amigo foi trabalhar como gerente em uma franquia de fast food. Ele voltou a ser empregado. Na última vez que o encontrei, ele disse: o salário não é lá grande coisa, mas pelo menos eu não trabalho tanto. Este foi um caso no qual o paraquedas não se abriu. Meu amigo bateu no chão antes de ter construído um negócio. Já ouço alguns de vocês dizendo: bom, pelo menos ele tentou. Ou, foi apenas falta de sorte. Se a mãe dele não tivesse morrido, os dois teriam ampliado o negócio e ganhado muito dinheiro. Ou, ainda, como é que você critica quem trabalha tão duro? Eu concordo com essas reações. Minha intenção não é criticá-los, pois, embora não tivéssemos nenhum parentesco, eu gostava muito dos dois. Percebia que eles estavam felizes, mas doía vê-los trabalhar tanto, dia após dia, e não progredir. Estou contando essa história apenas para provar o que digo. O negócio de meu amigo começou a fracassar antes de existir como tal. O empreendimento foi mal concebido antes que meu amigo largasse o emprego.